Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está assistindo aos meus vídeos, que peço que dê o seu like, seu dislike, passe para um amigo, para uma amiga, para que cada vez mais pessoas possam ver, né, assistir. A imagem não está muito boa, mas vai ficar assim mesmo, que eu não sou um técnico, não sei o que está acontecendo, que meu computador hoje está me sacaneando, meu laptop, mas tudo bem. Bom, gente, dou continuidade aqui, né, no título 3, né, da organização do Estado, na Constituição. Já falei da União, falei dos municípios, e hoje eu vou falar do Distrito Federal. Bom, o Distrito Federal sempre foi, na Constituição de 1824, 1891, foi sempre a cidade do Rio de Janeiro, e eles chamavam de município neutro, né? Porque era a sede do Distrito Federal. A partir de 1945, 46, passou a ser Distrito Federal no Rio de Janeiro. A partir de 1960, com a inauguração de Brasília, o Distrito Federal então passou a ser Brasília. Essa previsão da Constituição de Brasília foi prevista na Constituição da República de 1891. Qual é a finalidade da Constituição tirar a capital, né, do Rio de Janeiro? Primeiro, a finalidade era desenvolver a região centro-oeste, a região norte que era um pouco habitada, não tinha desenvolvimento, e eles fizeram Brasília para, né, levar o desenvolvimento para o interior, para o centro do Brasil, né? E também outras razões estratégicas que não vêm ao caso. Brasília, a gente costuma dizer que se você for estudar sobre Brasília, eu levaria talvez uns 2 meses fazendo o vídeo e não contaria a riqueza, a história de Brasília. Brasília é uma cidade fantástica, eu recomendo a quem não conhece que um dia vá conhecê-la. Em 2 horas você conhece a cidade, porque os monumentos, é uma cidade projetada pelo nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Lúcio Costa fez a parte de urbanização, é uma cidade urbanizada, é um jardim, né? Numa época de inverno, Brasília é um espetáculo. No verão também, mas no verão é meio dificultoso, né? Porque é uma região de muita secura, mas vale a pena você conhecer Brasília, né? Tem um historiador, um constitucionalista chamado José Afonso da Silva. Ele escreveu uma obra que é clássica, né, do direito constitucional, e ele diz o seguinte, né, tem ali o esplanado dos ministérios, né, aquelas duas torres, que é o Congresso Nacional e Câmara, né, o anexo da Câmara e o anexo do Senado. Aquela concha, vamos dizer assim, é côncava, para baixo é a Câmara, e aquela convexa, né, é o Senado para cima. Né? Atrás do Palácio, atrás do Congresso Nacional fica o Palácio do Planalto, que é o Poder Executivo. Atrás também o poder judiciário, que é o prédio do Supremo Tribunal Federal. Do nosso lado, o lado direito, na frente, o Ministério da Justiça, dizendo que nós somos, né, um país de justiça. É assim mesmo, que nós somos um país da legalidade. E a nossa esquerda, não vai sair diferente no vídeo, porque, mas vocês entendam, do lado do nosso coração, né, está o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o Brasil tem o coração voltado para o mundo, o Brasil que apoia e abraça todas as nações, todas as diversidades, de forma honesta, de forma tranquila, de forma humanitária, né? Conforme lá no artigo 4º da nossa Constituição, que eu até posso dar uma olhada aqui, como é que ele entende, né, essa relação, né, de Brasília, né? Diz assim, o artigo 4º, para acrescentar, nós já falamos dele, mas não custa repetir, direito é assim mesmo, né? Diz assim, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, ou seja, o Brasil não interfere em outros países; prevalências dos direitos humanos, ou seja, o Brasil não aceita tortura, ditaduras, né, governos ditatoriais, nada disso. O Brasil preserva o direito humano sem tortura, respeitando ao princípio da legalidade, todos vivendo sob a égide de uma Constituição, né?
autodeterminação dos povos, ou seja, cada povo, cada país tem a sua forma de criar seu governo, nada de interferência de países estrangeiros. A não intervenção, o Brasil não ataca nenhum país estrangeiro de forma nenhuma, né? A igualdade entre os estados, sempre nós vamos tratar com igualdade, tanto faz ser os Estados Unidos, a Rússia, como a Guatemala, como o menor país do mundo, nós temos que tratar, o Brasil sempre se coloca como um país que trata com igualdade todas as nações. Sempre, o Brasil sempre defenderá a paz, jamais um presidente da República no Brasil lutará contra a guerra, a favor de guerra, a favor de agressão, né? A nossa bandeira tem verde, tem branco e tem amarelo, né? Verde é a mata, branco é a paz, né? O amarelo é aquela espiritualidade daquela situação lá que a gente entende, entendeu? Então o Brasil não é um país que faz guerra, né? A solução pacífica dos conflitos, sempre o Brasil terá como meta, como projeto, como programa, né, encontrar soluções negociadas, né, como o Brasil sempre fez no Ministério das Relações Exteriores, né? E a cooperação, a repúdio ao terrorismo e ao racismo, esse é um dos compromissos do Brasil, né? Nós temos que acabar com o terrorismo, com o racismo, né? A cooperação entre povos para o progresso da humanidade, né? A gente tem que cooperar com países africanos, com os próprios países europeus e americanos para acrescentar a nossa cultura e levar conhecimento e trazer conhecimento de todos os povos, né? E também a concessão de asilo político. O Brasil, sempre que alguém no estrangeiro for, vamos dizer assim, afetado, o Brasil tem como meta também conceder asilo político. Então, essa situação de Brasília, como eu falei, tem o lado esquerdo, o lado do nosso coração, fica o Itamaraty. O Itamaraty, ele diz o seguinte: a gente se entrelaça, a gente se integra com o mundo, né? O Brasil oferece ao mundo a alegria, a diversidade religiosa, o sincretismo religioso, o samba, o carnaval, o frevo, o maracatu e todas essas riquezas, os os sotaques de nordestino, de gaúcho, de carioca e assim sucessivamente. Essa riqueza cultural, essa riqueza brasileira que o mundo nos recebe, que o mundo tanto nos preza. O Brasil, como eu falei já em algumas vezes, acho que até hoje nesse vídeo, é importante no mundo. Só nós brasileiros é que não os valorizamos. Se nós tivéssemos a honra de valorizar o nosso país, principalmente se nós respeitássemos a nossa língua, o Brasil só será um país moderno, um país evoluído, quando o brasileiro assumir a língua portuguesa. Por que não inventar uma gramática brasileira? Por que os gramáticos no Brasil eles não dão a gramática histórica? Nos livros de gramática em Portugal tem a história gramatical. No Brasil não tem. Por quê? Porque eles não se valorizam. A gente precisa de valorizar a nossa língua. Enquanto o povo brasileiro não falar corretamente português, entender quando é plural, quando é singular, no mínimo isso, né? Infelizmente, nosso país vai ser um país atrasado. Então, essa organização, né, de Estado, eu quis dar essa confrontação de Brasília, essa história de Brasília, o que ela representa para o mundo, né? Para dizer, então Brasília ela é proibida, por exemplo, diz o artigo 32, o Distrito Federal vedada sua divisão em municípios, né? E regenciar por leis orgânica votada em 2 turnos. Quer dizer, Brasília, o Distrito Federal, ele não pode ser dividido em municípios, como é o estado de Pernambuco, o estado de Sergipe, o estado da Bahia. A Brasília não tem. Eles chamam de regiões administrativas. Região administrativa de Taguatinga, região administrativa de Ceilândia, região administrativa do Guará, região administrativa do Bandeirante, região administrativa de Sobradinho e assim sucessivamente. O que é que acontece? O governo do Distrito Federal, que era indicado, né, pelo presidente da República e que a partir de 88 passou a ter o poder legislativo, né? O poder legislativo do Distrito Federal só foi possível a partir de 1988, nessa atual Constituição. E também o governador foi eleito pelo povo. Até 1988, o governador era indicado pelo presidente da República, né? E agora, o Distrito Federal, ele cobra o IPTU, né? Ele cobra o ISS, ele cobra o ITBI. O governador do Distrito Federal, ele exerce as funções de Estado e as funções de município.
Então ele tem a capacidade legal de cobrar IPTU, cobrar ISS, cobrar ITBI, todas as taxas municipais e também os impostos estaduais, certo? Ele tem, agora, o que acontece? Muitas funções, por exemplo, o Poder Judiciário, a Polícia, tudo é com essa despesa, o gasto e a organização do Poder Judiciário, do poder de Segurança Pública, é atribuição da Presidência da República, porque a Presidência da República está instalada, a sede do Brasil, então ele precisa ter mais interesse, ele precisa ter mais poderes. Então, há uma influência muito grande da Presidência da República na administração de Brasília, né? O Distrito Federal, ele tem, a polícia toda essa parte de polícia, de segurança, de poder judiciário é controlado pela União, ok? Tem aqui também a questão dos territórios. Os territórios, eles existiram. O território Fernando de Noronha, do Amapá, enfim. E quando foi em 88, o Brasil encerrou. O território de Fernando de Noronha foi incorporado ao estado de Pernambuco, não faz o menor sentido, mas foi, né? Os constituintes, com raiva de Sarney, fizeram essa estupidez, anexaram Fernando de Noronha a Pernambuco e os outros territórios foram transformados em estado. Mas, como é uma autarquia, o governo federal, o presidente Bolsonaro, ou outro qualquer, pode criar território a hora que ele quiser. Mas os territórios, eles têm por exemplo, diz assim, né, a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, quer dizer, já os territórios, se tiver município, os municípios continuarão com os mesmos poderes. Já o Distrito Federal não pode ter município. Mas nos territórios, caso sejam criados, eles terão direito ao município. E tem que ser, aí as regras ficam estabelecidas da mesma forma, o município com a sua autonomia, o estado com sua autonomia, a União com sua autonomia. Os impostos que são dos municípios, de competência do município, vai para o município, se tiver, aquele território for dentro daquele território tiver um município. Por exemplo, suponhamos que o governo federal diz que eu quero criar um território do Agreste. Então, Santa Cruz, Toritama, Taquaritinga do Norte, entre outras cidades, elas continuarão com a mesma forma administrativa, terão as mesmas competências. Competência tributária, competência administrativa, enfim, e sucessivamente. Então, essa é a importância, né, que a gente tem que entender como funciona a estrutura do Estado, né? A estrutura do Estado, ela vem definida, né, um título específico, né, da Constituição, que tem todas as regras. Eu estou com esse projeto de leitura de Constituição, é muito importante, mas a gente não lê tudo, né, porque é impossível, né? Se eu for ler artigo por inciso, né, eu vou ficar um ano no mesmo artigo. Mas então o que acontece? Hoje aqui a gente termina a divisão administrativa, né, como funciona o Estado, a União Federal, no Distrito Federal, com Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, né, os estados com suas capitais, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Os municípios só têm o Poder Legislativo e o Poder Executivo, não tem o Poder Judiciário. Porque os municípios, eles são mais, têm uma competência menor, mas eles também fazem parte do contexto dessa divisão administrativa do nosso Estado. Tá? No próximo vídeo eu vou falar da intervenção da União nos estados e os estados no município. Aí a gente vai falar de forma mais específica sobre essa questão que é muito importante. Tá? Muito obrigado e até a próxima.